num tempo onde muitas vezes a gente vê muitas igrejas pregando por aí um evangelho sem compromisso, uma graça barata, pregações que não levam a arrependimento, a confissão de pecados, uma pregação que muitas vezes não enfatiza quem é Deus e a soberania de Deus. Muitas vezes esse tema tem sido deixado de lado, e é esse tema que eu vou falar hoje, que é sobre o princípio do temor a Deus. E a gente vai falar sobre os motivos pelo qual nós, peregrinos do Senhor, povo de Deus aqui na terra, devemos andar com temor de Deus em nosso coração. O texto que a gente vai estudar, que a gente vai fazer uma breve exposição aqui, está lá em 1 Pedro 1, do 17 até o 21. 1 Pedro 1, do 17 até o 21. A palavra de Deus diz: uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, gratos somos, ó Pai, por este privilégio de ter acesso à Tua Palavra, Pai. Gratos somos porque a gente pode se reunir aqui como igreja e a gente pode expor as Escrituras e falar as verdades que aqui contém, ó Pai. Nesse momento eu gostaria de pedir pela vida de cada irmão meu que está aqui, ó Pai, que está presente ouvindo essa pregação, e eu também me incluo nisso, Pai. Transforme nossas vidas, que realmente essa mensagem faça sentido em minha vida e que realmente isso faça sentido na vida dos meus irmãos, ó Pai. Eu peço perdão e a misericórdia de Ti, ó Pai, em relação à minha vida. Que mensagem grandiosa, mas que mensagem pesada que o Senhor trouxe a mim hoje. Me capacite e me use para falar com a Tua igreja, Senhor. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Para a gente iniciar, vamos entender um pouquinho dessa carta de 1 Pedro. Um pouquinho sobre o contexto que envolve toda essa questão aqui, que envolve essa carta que foi enviada por este apóstolo. A carta de 1 Pedro ela foi enviada aos cristãos da Ásia Menor. Muito provavelmente, Pedro foi o apóstolo responsável por evangelizar essa região. Muitas vezes a gente pensa em evangelismo e a gente só pensa em Paulo, né? Como se os outros apóstolos estivessem parados ali, mas isso não é uma realidade. A verdade é que todos os apóstolos se movimentavam e evangelizavam e buscavam pregar a mensagem de Cristo. A gente vê pelo livro de Atos, Paulo indo lá mais para o ocidente, mais para a região da Europa. E aqui a gente vê então que Pedro, ele parte para uma outra região. Ele vai para a região da Ásia Menor. E ele prega então o evangelho para essas pessoas. Essa carta de 1 Pedro foi escrita provavelmente dentro do ano 64 depois de Cristo. E era um ano muito difícil para o cristianismo. Porque durante esse período que foi escrita essa carta, quem governava Roma era nada mais, nada menos que Nero. Talvez um dos imperadores mais cruéis e que mais perseguiu o cristianismo.
E é nesse contexto que Pedro, então, escreve essa carta para cristãos que, como fala na própria epístola, em 1 Pedro 1,8, fala que eles não viram a Cristo. E esses crentes, esses que assumiram essa fé e que estavam enfrentando todos esses desafios, precisavam de uma mensagem de fortalecimento, de crescimento. Ser cristão não era uma tarefa fácil naquele período e também não é uma tarefa fácil hoje em dia. Não é à toa que a gente vê o Wesley se emocionando aqui durante o culto, falando do anseio que ele tem dessa volta de Cristo, desse tempo novo, desse renovo, onde a gente vai estar reunido com o nosso Salvador. A verdade é que a gente, como cristão, vive também nos nossos dias perseguições, talvez não física, como era daqueles que estão no contexto dessa carta, mas a gente sofre perseguições de diversas formas no nosso dia a dia por defender os princípios cristãos. A gente também vive provas. A gente viveu um ano de 2020 com tanta coisa que eu nem imaginava, eu nunca me imaginava andando de máscara na rua. Vocês se imaginavam nisso, mas é uma realidade que a gente vive aqui na Terra e que a gente vê nesse mundo caído. A gente também vê e vive muitas tentações. A gente é tentado a sair dos caminhos do Senhor. E tudo isso são os desafios que nós como cristãos vivemos. E é por isso que Pedro escreve essa carta àqueles cristãos ali. Ele escreve uma carta àqueles que são peregrinos do Senhor, aqueles que são muito mais do que peregrinos que estão andando em busca de uma terra, mas são povos que já pertencem a outro reino, já pertencem ao reino celeste, mas tem que viver anos andando por esta terra, vivendo todos esses desafios. E a gente vê Pedro aqui então falando sobre coisas que auxiliam esses peregrinos nessa viagem. Pedro fala, por exemplo, de um viver santo. Ele exalta a santidade, essa busca que devemos ter pela santidade. Pedro, ele destaca o bom entendimento do Evangelho durante suas argumentações. Ele nos lembra que fazemos parte de um povo, de uma nação, que não estamos sozinhos, mas temos companheiros nessa peregrinação e temos um Senhor que coordena, que é o cabeça dessa nação. E entre esses auxílios que Pedro coloca aqui para essa caminhada cristã, ele exalta nesse trecho que lemos o temor ao Senhor. Logo no início, em 1 Pedro 1,17, a gente já lê o apóstolo Pedro dizendo o seguinte: portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Ele já inicia enfatizando isso, enfatizando a importância da gente ter temor a Deus durante a nossa caminhada. A verdade é que o temor a Deus nos ajuda a ser perseverante, por exemplo, porque a pessoa que teme a Deus é porque ele entende quem Deus é, e ele será perseverante porque ele sabe a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus. Ele entende quem é o seu Senhor. Um bom entendimento desse temor a Deus também nos ajuda a viver em santidade, pois aquele que teme a Deus, ele não vai querer ter uma vida de pecado diante de um Deus tão grandioso. O temor a Deus também vai te capacitar a conhecer mais a esse Deus majestoso. Não é à toa que o sábio Salomão, lá em Provérbios 9:10, vai falar que o temor ao Senhor é o princípio, de toda sabedoria. O temor do crente a Deus é um sentimento que vem da consciência que está diante de um Deus santo, justo, perfeito, um ser mais elevado do que ele. Obrigado, viu, Vitor? O crente, ele não teme a Deus, por exemplo, como alguém que está sendo ali assaltado por um bandido à mão armada e teme ser morto naquela hora. Não é um temor ligado
meramente ao medo, como se Deus fosse um Senhor cruel, implacável, que está lá para tirar a sua vida a qualquer momento. Temor a Deus não é isso. O temor a Deus não é medo. O temor a Deus é um sentimento que brota dessa reverência, por estar diante de um Deus majestoso, de um Deus perfeito, grandioso, superior a nós em todos os aspectos. É reverenciar quem merece ser reverenciado. Isso é o temor a Deus. E aqui então Pedro ele expõe 3 motivos para a gente temer a Deus, para a gente ter esse temor a Deus. E a gente vai trabalhar cada um desses motivos que vai nos levar para esse sentimento. O primeiro motivo então que Pedro expõe aqui é que ele é um pai que traz julgamento. Em 1 Pedro 1,17 a gente lê Pedro falando o seguinte: uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. A gente já vê aqui Pedro colocando Deus no lugar que é devido a ele. A gente vê aqui Pedro colocando Deus lá no trono da última instância de justiça do universo, o STF que irá julgar todo o universo. Ele coloca Deus na posição onde só esse Senhor completamente justo e completamente santo pode ocupar, aquele que vai julgar todo o universo. A gente cantou aqui naquela música que eu achei legal e que eu não sei o nome. A gente cantou aqui: Elohim, Deus está no controle, meu Deus tudo governa. E essa é a posição de Deus, a posição daquele que governa todo mundo, inclusive governa o julgamento que haverá de todo o mundo. Esse santo juiz vai julgar todas as pessoas, sem exceção. Em algumas traduções da Bíblia, por exemplo a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, vem corretamente nesse trecho inserido a seguinte frase, né? Sem exceção de pessoas. A gente vê aqui, o Helder já foi rápido ali no gatilho, já colocou ali, ó, sem exceção de pessoas. Deus irá julgar aqueles que vivem na escravidão do pecado, o ímpio, mas Deus também julgará o povo de Deus, o crente, aquele que é membro aqui da primeira igreja batista, frequentador de culto, aquele que realmente declarou fé em Jesus Cristo, também passará por esse tribunal. Por isso que Pedro faz questão de usar o termo pai, enfatizando também a presença dos filhos diante desse juiz. Aqueles que depositam fé em Cristo e que são acolhidos nessa família de Deus também serão julgados. A gente vê uma relação de proximidade entre o crente e Deus, mas não é uma proximidade que leva a uma parcialidade. Deus, Ele é pai, mas não é pai igual muitos pais são aqui. Não vou falar que eu sou pai porque eu não sou ainda, mas a verdade é que pai às vezes passa mão na cabeça de filho. Eu tenho 2 pais que são professores, e quantos relatos eu já vi dos meus pais, de professores que chamam ali a família na escola e falam: olha, eu não consigo dar aula com teu filho aqui, teu filho faz bagunça, teu filho vai lá e importuna o colega, teu filho não respeita a gente. E ao invés do pai, naquela hora ser imparcial, deixar de lado o seu amor tremendo pelo filho e fazer uma correção no seu filho, ele se enche daquele amor corrupto do pecado, cheio de parcialidade. Ele aponta o dedo para o professor e fala: quem é você para falar isso do meu filho? Meu filho é um anjinho, você não conhece esse menino. Menino bom, você está perseguindo ele, ele está falando lá em casa que você está perseguindo ele, eu vou tirar ele dessa escola. Essa é a parcialidade que infelizmente nós, homens, temos muitas vezes com nossos filhos, mas Deus não será assim, e por isso Pedro fala que julga com imparcialidade.
É uma verdade bíblica que a gente é salvo por meio da graça. A gente tem estudado isso em Romanos. Afinal de contas, quem irá sobreviver a um julgamento desses? Somente por meio da fé que o homem realmente será salvo. Romanos 3,10 vai falar que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que consiga cumprir toda essa lei de Deus. Portanto, o único meio para a salvação foi o meio por meio da graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Porém, a justificação não retira da gente a apresentação diante desse juiz. E a pergunta que fica para a gente aqui, logo de cara, logo nesse primeiro motivo da gente ter temor a Deus, é o que Deus verá na sua vida no dia desse julgamento, no dia que você colocar o pé nesse tribunal. E foi essa pergunta que me fez entrar em choque ontem, gente, de maneira que eu tive que ligar para minha futura esposa para desabafar com ela. O que Deus verá da sua vida? Quais são os frutos que você apresentará diante do Senhor? Como você, peregrino do Senhor aqui na terra, se portou durante a sua caminhada? As obras não salvam, mas ela diz muito da minha fé e da minha implicação com o reino de Deus. Esse julgamento é muito mais complicado que o julgamento que talvez ocorre dentro da igreja e das outras pessoas. Às vezes a gente vê muitas pessoas reclamando: eu estou sendo julgado por fulano, a igreja apontou um erro meu ali. Esse julgamento diante do Senhor, gente, será muito pior do que isso, porque a gente está falando de um Deus onisciente que sabe tudo o que você faz, até mesmo aquilo que você não expõe na frente de todo mundo, até mesmo tudo aquilo que você faz quando a cortina do teatro está fechada, quando não tem ninguém olhando, quando às vezes nem mesmo você está prestando atenção, mas no teu coração está brotando o pecado. Esses dias na reunião lá na casa do Marcelo, o Lucas Omelino falou uma coisa muito apropriada, que ele falou assim: muitas pessoas batem no peito com orgulho, falando, que Deus conhece o meu coração. E eu falo que se você conhece a Deus, você deveria tremer do pé até a cabeça ao falar uma frase dessa: Deus conhece o meu coração. Porque isso é algo tenebroso. Deus conhece cada mazela, Deus conhece cada pecado, Deus conhece cada maldade que há dentro de você, até mesmo aquilo que você não pôs em prática. É um livro aberto diante de Deus, diante desse juiz justo, santo, que reconhece quem são os seus, não só pelas obras visíveis, mas também pelas obras invisíveis. Devemos nos portar com temor na nossa caminhada, por conta da justiça e da santidade desse Deus. Esse é o primeiro motivo para a gente temer a Deus, porque Deus, Ele é um Pai, mas Ele é um Pai que irá julgar todo o mundo, inclusive seus filhos. Segundo motivo, então, apontado por Pedro para a gente ter temor a Deus, é o preço que foi pago pela sua vida. O sacrifício que foi feito pela minha vida, pela sua vida, pela vida da sua igreja, que foi o sangue de Jesus numa cruz. 1 Pedro 1, 18 e 19, você coloca aí, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Como eu disse lá no início, a gente não teme a Deus por um sentimento de medo, como se Deus fosse só aquele que tira a minha vida, mas a gente teme a Deus por toda a sua majestade e por todas as suas características superiores em relação a nós. E aqui eu incluo a graça e a misericórdia de Deus e o seu grande amor. Paul Washer, um
famoso pregador, certa vez disse o seguinte: nós tememos a Deus e o reverenciamos também por causa do seu amor, da sua graça, sua alegria. É a totalidade da sua grandeza que nos faz a vê-lo como separado em uma categoria infinitamente superior e apenas sua, e nos leva a tratá-lo como aquele que tem valor mais elevado. Então, o temor ao Senhor é uma coisa saudável, é dar reverência a quem merece ter reverência. É importante que todo crente tenha isso em mente. A sua vida foi comprada por um alto preço. Pedro aqui ele usa a figura de dois minerais que tinham muito valor naquele período e ainda tem muito valor. Ele usa a figura do ouro e da prata, coisas que tinham um alto poder de negociação naquele período, mas que diante da negociação que foi feita ali na cruz, a compra de diversas vidas para o povo de Deus, o pagamento de diversos pecados, de nada valia. Ali naquela cruz tinha que coisa mais valiosa que aquilo. O ouro e a prata não valia nada diante do que teria de ser comprado. E é por isso que a gente vê naquela cruz um grande valor sendo dado, que foi o sangue do Cordeiro de Deus, daquele que João anunciou lá em João 1:29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Foi esse o valor da sua vida. Foi por meio desse ato de Jesus que a gente foi redimido, foi libertado, resgatado dessa maneira antiga de viver que a gente herdou lá dos nossos antepassados. Eu tive agora uma reunião com os meninos dos embaixadores. Eu estou fazendo discipulado com os meninos mais velhos dos embaixadores, e eu preguei para eles sobre pecado, né? E eu falando sobre eles, sobre o pecado original de Adão. E a realidade é que depois que Adão e Eva transgride ali aquela lei de Deus, toda a raça posteriormente é corrompida, é manchada pelo pecado. E todo homem então se tornou escravo do pecado, de forma que todos tendem ao mal, de forma que todos são aprisionados por isso. E a cruz de Cristo é a chave que faz cair essas algemas do homem. É interessante quando a gente pensa, por exemplo, naqueles programas, talvez de auditória, de brincadeira, que às vezes tem um cadeado ou uma algema, algo para abrir ali, e tem uma porção de chave. A pessoa tem 50 segundos para achar a chave verdadeira que abre aquele cadeado. E às vezes a gente vê que a pessoa está lá na escravidão do pecado com essas algemas nos braços, e ela tem à disposição um monte de chave. Às vezes ela vai lá e ela recorre às boas obras, ela pega a primeira chave, essa chave de fazer boas obras para se livrar desse pecado, e ela vai tentar abrir, aquela algema não cai, aquela algema não abre, porque naquele momento ele vê que até as suas boas obras são corrompidas pelo pecado. Uma pessoa pode dar uma cesta básica, não querendo dar um amor genuíno, mas pode dar para a autopromoção dele mesmo. Até a boa obra pode ser corrompida. E ele vê também que a boa obra não paga a má obra que ele fez. Pelo contrário, a má obra, ela não é como uma balança onde bota o peso dos dois. A má obra, ela pesa muito mais e ela é pesada diante de Deus. Então esse homem desiste daquela chave, ele corre a outra chave, a chave da religiosidade. E aí ele vai tentar abrir, não porque eu sou membro de igreja, não porque eu me batizei, por causa disso eu vou abrir essa chave que me livra dessa escravidão. Mas ele tenta abrir e aquela algema não abre, e ele descobre que tudo isso é inútil sem a fé. E por último então ele recorre à última chave, que é a chave do sangue do Cordeiro. E aí quando ele vai abrir aquela algema, ela faz um estralo e ela cai no chão.
purificado, redimido pelo sangue do Cordeiro por meio da fé. Isso que traz libertação do pecado. Isso que nos faz viver uma nova vida. Muitas pessoas se perguntam, talvez, como se livrar do pecado, como eu posso superar um pecado na minha vida? E muitas vezes a gente recorre ao que é esforço próprio, ou então a gente recorre à mudança de hábitos, né? Coisas terrenas. Pode até ser que isso seja útil para evitar a concretização daquele pecado, evitar que aquilo se torne visível. Mas a verdade é que aquele pecado ainda está lá no coração. Talvez ele evitou daquilo se concretizar, dos outros verem, dele mesmo presenciar aquilo, mas no coração dele já ainda está aquele pecado. E a única maneira de frear realmente o pecado na nossa vida é por meio de Cristo. Por isso Cristo fala lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecendo, é meditando, é se aprofundando nessa mensagem desse Cristo que se colocou numa cruz para salvar a sua igreja, para salvar o seu povo, que somos constrangidos, que somos levados a uma nova vida, que somos crucificados naquela cruz junto com Ele. Como peregrino, devemos reconhecer o preço que foi pago por nossas vidas, um alto preço. Isso nos levará a refletir em nossas escolhas do dia a dia e até vai me ajudar a andar mais em santidade. Portanto, a gente deve temer a Deus não só pela sua justiça, mas porque Ele é um Deus de infinita graça e misericórdia, que merece ser reverenciado, merece ser temido pela sua igreja. A gente tem então o terceiro e último motivo apresentado por Pedro. E o último motivo para a gente temer a Deus é a natureza desse Cordeiro que foi colocado ali naquela cruz do nosso Salvador. Eu queria pedir para colocar aí 1 Pedro 1, do 18, a partir da metade a gente vai estar lendo. Não, do 19, a partir da metade a gente vai estar lendo. 1 Pedro 1, 19. Primeiro motivo, então, é porque Ele é um Pai que julga com imparcialidade, até mesmo seus filhos. O segundo é porque Ele por causa do preço que foi pago pela nossa vida. E o terceiro motivo, então, a gente vai entender a partir dessa passagem. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro. Olha a característica do cordeiro: sem mancha, sem defeito. Próximo, Isaac. Conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Pode ficar aí, Léo. A gente vê aqui que quando falamos de Cristo, a gente não está falando de qualquer cordeiro. Pedro, ele era acostumado ali, já com ritos judaicos, com sacrifícios judaicos. Ele provavelmente já tinha visto muitos cordeiros sendo sacrificados. Mas aqui ele enfatiza: temam ao Senhor, porque este último cordeiro que foi morto, ele não é igual aos outros, ele é diferente. 1 Pedro fala que ele é sem mancha e sem defeito. A gente vê aqui falando que Jesus, ele é santo e perfeito em todos os aspectos, aquele que cumpriu a lei do Senhor em todos os sentidos, algo que não é nem possível para uma criatura deste mundo. Ontem a gente teve um especial de Natal da Unijovem, e eu usei o exemplo de um grande líder da igreja no passado. Lá no início da igreja a gente teve uma heresia que quase acabou com o cristianismo, chamava a heresia do arianismo. Essa heresia, entre as coisas que ela propunha, talvez a mais pesada, aquilo que ficou mais marcado, eles falavam que Jesus não era Deus, não era possível que Jesus fosse Deus, e que ele era somente uma criatura de Deus. E então Deus ergueu um homem chamado Atanásio, um líder da igreja naquele período,
um homem que escreveu respostas a essa argumentação do arianismo. E ele falou o seguinte, ele falou: acaso uma criatura corrompida e pecadora pode pagar pelo pecado de outra? Eu até dei o exemplo aqui, acaso o Antônio, que nem os meus próprios pecados eu consigo pagar, eu posso pagar pelo pecado do Wesley, do Helder, da Gabriela? E Atanásio vai falar: é lógico que não, uma criatura não poderia fazer algo tão grandioso. Portanto, ele declara que Cristo não é somente homem, mas ele tem natureza humana, mas ele tem a natureza divina. Ele é o próprio Deus. E quando a gente olha para o nosso Cordeiro, a gente deve temer o nosso Senhor, porque aquele que estava na cruz não é um homem como nós, mas é o próprio Deus, esse que é o nosso Salvador. A gente vê também Pedro declarando que ele é pré-existente, ele é aquele que existe desde a eternidade, que esteve lá na criação do mundo e que também está lá na consumação de todos os fatos. Ele é aquele que é eterno, aquele que é uma seta para um lado e seta para o outro. Ele não tem um marco de início, mas ele é o próprio Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade. A gente vê então que encontramos em Cristo o próprio Deus, um ser pré-existente e perfeito, que se fez carne para salvar pecadores como nós. Um justo e santo precisava morrer para salvar a vida de milhares de pecadores. Esse é o Evangelho da graça de Deus, que nos foi revelado há 2000 anos atrás, prometido pelos profetas, cumprido em Jesus Cristo, uma das pessoas da Trindade que cumpriu toda a lei e que tomou sobre si o seu pecado naquela cruz e sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Por fim, ele ainda apresenta outra questão da natureza desse Cordeiro. 1 Pedro 1, 21. Pedro afirma o seguinte: por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Diferente dos outros seres, diferente de nós, como criaturas ainda corrompidas pelo pecado, ele não sucumbiu diante da morte, ele não ficou dentro de um túmulo. Isso não foi a realidade de Cristo, pelo contrário, Deus o ressuscitou e glorificou. Ele venceu sobre a morte, sendo capaz de declarar que ele venceu todas as aflições desse mundo, até mesmo essa que mais ategoriza o ser humano, que é a perda da vida. E hoje ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele governa, de onde ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Esse é o Cordeiro de Deus que foi enviado para tirar o pecado do mundo. Jesus, o justo, santo, Salvador ressurreto, a segunda pessoa da Trindade, Rei existente por toda a eternidade. Coloca para mim aí Filipenses 2, 9 e 10. Vou pegar aqui o texto que a Lúcia leu lá no início, que eu vi que se encaixa aqui. Filipenses 2, 9 e 10. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, igreja, tenham temor diante de sua majestade, pois o nosso Salvador é de natureza divina. Por isso, se coloque de joelho diante dele, se prostre diante dele. Esse é o nosso Senhor, temido até mesmo no inferno, aquele que governa e reina sobre todo o mundo. Eu queria deixar aqui 3 aplicações para a gente, depois de uma mensagem, que eu espero que tenha edificado a vida dos irmãos.
Primeiro, nosso temor é um sentimento que brota da reverência por estar diante de um ser que é majestoso, superior a nós em todos os aspectos. Deus é justo, santo, amoroso, misericordioso, gracioso. Em tudo Ele é melhor que qualquer ser humano que passou aqui na terra. Portanto, vamos reverenciar quem merece ser reverenciado. Vamos nos lembrar que estamos diante de um Deus que julga. Vamos nos portar como crente, como peregrinos, como povo dele realmente aqui na terra. E vamos nos lembrar também que Ele é um Salvador de graça e misericórdia. Vamos ter temor no coração por conta dessas coisas. Segundo ponto, busque sempre se aprofundar no conhecimento dessas verdades bíblicas. Conhecer mais a Deus, estudar mais ao Evangelho. Isso que te faz mudar de postura no dia a dia. Gente, não seja pessoas que vêm aqui somente no domingo à noite ouvir a pregação, mas que não tem relacionamento com Deus na sua casa, que não tem leitura da palavra, que não aprendem mais e mais sobre tudo isso que a gente falou aqui. É meditando no Evangelho, é pensando nessa cruz. E eu falo para vocês, como alguém que está fazendo teologia, mas eu olho para a cruz e eu pareço que não sei nada. É olhando para isso dia a dia que nossa postura vai mudar, que o nosso viver vai mudar, que o nosso relacionamento com Deus vai mudar. Terceiro ponto, como vimos, o temor a Deus é algo essencial em nossa caminhada. O peregrino de Deus aqui na terra deve ter esse sentimento no coração. Isso vai te ajudar na caminhada. Portanto, ore também a Deus para que isso seja uma realidade no seu coração. Afinal, Ele é o Senhor que molda nossas vidas dia após dia. Sejamos como vasos que clamam por restauração desse oleiro. A gente cantou aqui, sonda-me, quebranta-me, Senhor. Façamos mais isso. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, coloque mais temor no meu coração. Trate a minha vida, Deus. Vamos ser um povo que ora e clama, sabendo que é Ele, o Espírito Santo, que nos capacita dia após dia. Nesse momento eu queria pedir para os irmãos abaixarem suas cabeças para a gente estar orando ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por este momento, ó Pai. Este momento onde a gente pôde ouvir por um princípio que muitas vezes tem sido deixado de lado em muitas igrejas. Esse princípio do temor a Deus, ó Pai. Nós te tememos porque sabemos que o Senhor é um juiz santo e justo, ó Pai. E quem somos nós diante desse tribunal? Nos ajude a nos portar de maneira mais justa aqui na terra, Pai. Trabalhe em nossa vida. Nós te tememos também, Senhor, porque sabemos o preço que foi pago, ó Pai. Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso de colocar o Teu Filho para morrer no meu lugar, ó Pai, no lugar desta igreja. Nós te tememos porque sabemos o alto preço que foi pago. Nós também, nesse momento, declaramos que tememos a Ti, ó Pai, porque reconhecemos que aquele cordeiro que foi ali amolado, aquele cordeiro que foi sacrificado naquele dia que ressuscitou, não era como aqueles cordeiros do passado. É um cordeiro majestoso, é o próprio Deus se colocando em nosso lugar, ó Pai. Nós te tememos pela grandeza do Filho, aquele que é o nosso Salvador, ó Pai. Esteja colocando esse sentimento no coração desta igreja e que a gente dia após dia possa andar como peregrinos que temem ao Senhor aqui na terra, Pai.
Obrigado pela tua graça e misericórdia, sua justiça e santidade. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós, ó Pai. É essa oração que eu faço no nome do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus Cristo.